Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa sexta-feira, desse tempo pascal, estamos na 7ª semana do tempo pascal, que vamos dar início a esse grande capítulo no nosso livro de vida sobre os conselhos evangélicos. E é tão bonito essa providência de entrarmos nessa contemplação da grande graça que é pobreza, castidade e obediência, justamente na semana da efusão do Espírito Santo. Porque sem a graça do Espírito Santo somos incapazes de viver a medida alta que o Evangelho nos propõe, seguindo Cristo casto, pobre e obediente. Hoje, o número 193 vai nos introduzir justamente nessa graça dos conselhos evangélicos. São João Paulo II, na sua exortação apostólica Vita Consacrata, a vida consagrada é um anúncio daquilo que o Pai, pelo Filho, no Espírito, realiza com o seu amor, a sua bondade e a sua beleza. Pobreza, castidade e obediência são chamados os conselhos evangélicos, muito mais do que os votos, termos próprios à vida religiosa. Eles dizem respeito à nossa vocação de discípulos numa vida comunitária. Os conselhos evangélicos são os meios dados pelo Senhor e sua palavra para crescermos na nossa vida de discípulos, sob o modo de conselho, implicando a nossa vontade e escolhas pessoais. Trata-se de um chamado e de um dom de Deus que fazem apelo à renúncia e ao dom de si, como resposta para se pôr no seguimento de Cristo, pobre, casto, humilde e obediente. Estes conselhos são reconhecidos como os traços do próprio Cristo. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou. Desejando parecer-se com ele, que nós servimos e seguimos, não há outro caminho, tanto para as comunidades antigas como para as novas, do que aquele que consiste em despousar os principais traços de Cristo, reconhecidos nos conselhos evangélicos. São João Paulo II, em Vita Consacrata, numa variedade tão grande de formas, pôde-se conservar a unidade de fundo, graças ao chamamento sempre idêntico a seguir, na busca da perfeita caridade, Jesus virgem, pobre e obediente. Este chamamento tal, como se encontra em todas as formas já existentes, assim é requerido naqueles que se propõem como novas. O Evangelho, através da parábola da pérola preciosa, mostra a atitude que devemos ter. Aquele que encontra a pérola preciosa volta para a sua casa, vende tudo o que possui para adquiri-la. Trata-se então de um despojamento, mas em vista de um bem maior. Mas o que era para mim lucro, tive-o como perda por amor de Cristo. Há uma reviravolta. As riquezas deste mundo, que outrora considerava um bem legítimo a adquirir, agora eu as considero como um bem acessório em relação à superioridade do dom de Deus. Trata-se de uma verdadeira conversão, de uma mudança de estado de espírito. Se estou preso às riquezas do mundo, não há lugar para esta pérola preciosa. Que a nossa Mãe, a Virgem Maria, ajude a nossa comunidade e cada um de nós a viver esses conselhos evangélicos. São João Paulo II, em Vita Consacrata, vós que fizeste a vontade do Pai, pronta na obediência, corajosa na pobreza e acolhedora na virgindade fecunda. Que bonito esse número do nosso livro de vida, que vai nos ensinar que, tal como todas as formas de vida consagradas, das mais antigas e tradicionais, como as novas formas de vida consagradas das quais nós fazemos parte, todas são chamadas a viver o modo de vida do próprio Cristo, que é virgem, que é pobre e que é obediente. Aceitar, desposar essa pronta obediência, essa corajosa pobreza e essa acolhedora virgindade é o nosso desafio e é também o nosso tesouro. Por isso que nesse número se fala justamente da venda do terreno para guardarmos a pérola preciosa. Qual é a pérola preciosa? É seguir Cristo de mais perto. E quando seguimos alguém de mais perto, queremos imitá-lo, queremos ser como ele. Cristo escolheu pobreza, castidade e obediência. E por isso nós somos chamados em todos os nossos estados de vida. E é bonito porque esse capítulo 9 do nosso livro de vida vem antes dos estados de vida. Quer dizer que todos nós, independente de sermos casais missionários, sacerdotes, consagrados ou consagradas, leigos, todos nós somos chamados a seguir de perto Jesus, seguindo os seus conselhos evangélicos. Alguns farão votos,
Alguns viverão de um jeito ou de um outro, na especificidade de como expressar esses conselhos evangélicos, mas todos somos chamados à beleza da vida consagrada em Deus, a beleza da vida consagrada ao Pai, nesses traços tão distintos que são pobreza, castidade e obediência. Hoje, Atos 25, 13 e 21, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia e foram saudar Festo, como se demorasse ali algum mais tempo. Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Há um homem aqui, disse ele, a quem Félix deixou detido. Estando eu em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e anciãos dos judeus representaram contra ele, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes, porém, que não é costume dos romanos entregar um homem antes que ele, quando acusado, possa confrontar seus acusadores e tenha meio de defender-se da acusação. Vindo ele junto comigo para cá, já no dia seguinte, sentei-me no tribunal, sem dilação alguma, e mandei trazer o homem. Comparecendo perante ele, seus acusadores não aduziram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a própria religião e a respeito de um certo Jesus já morto, e que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto à investigação destas coisas, perguntei-lhe se preferia ir a Jerusalém para lá ser julgado. Mas Paulo interpôs a apelação para que a sua causa fosse reservada ao juiz de Augusto. Ordenei, pois, que ficasse detido até que possa enviá-lo a César. Impressionante essa passagem do livro dos Atos, que vê o anseio de Paulo de cumprir essa palavra. Lembram-se que ele tinha recebido no momento de grande tribulação, tinha recebido do Senhor esse anúncio: tu vais dar testemunho de mim, tu vais dar testemunho de mim, coragem. E Paulo vai até Roma para dar testemunho do Senhor. Ele não tem medo, ele não se esquiva, ele não foge, mas ao contrário, ele aceita dar testemunho até o fim. E Festo vai dizer, bom, não vejo nenhuma matéria que o condenasse. Então aceita que ele vá até César, que ele vá ser condenado e julgado em Roma. Salmo 102, bendize ao Senhor a minha alma e tudo o que há em mim ao seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte o seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós todas as nossas transgressões. Sim, o Senhor firmou do céu o seu trono e a sua realeza governa o seu universo. Bendize ao Senhor seus anjos, executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Que bonito esse salmo que nos chama a ser, sendo pobres, castos e obedientes, poderosos executores da sua palavra. Por que os conselhos evangélicos? Por que fazer a Léxio todos os dias? Por que isso ou aquilo? Porque queremos obedecer a sua palavra. João 21, 15 a 19. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro pela terceira vez, porque lhe perguntara: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e um outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Esse recito, já quase no fim do Evangelho de São João, nos dá a imagem da alma que vive os conselhos evangélicos. Alma que se deixa cingir, e quando falamos
num homem cingido, quer dizer que os seus rins são apertados pelo cinto, isto é, as suas paixões são dominadas, a pessoa não se deixa dominar pelas suas paixões, então ele se deixa conduzir por Cristo e não mais pelas paixões. É um homem casto. Aquele que obedece à palavra do Senhor, que ele diz, que te importa, tu segue-me, é o homem pobre. E aquele que aceita não fazer aquilo que lhe agrada, não aquilo que ele gostaria de obter, mas que aceita perder a sua vontade para ganhar o tesouro da vontade de Deus, é o homem pobre. Pedro negou 3 vezes Nosso Senhor, mas hoje pode 3 vezes, através da pobreza, da castidade e da obediência, provar o seu amor ao Cristo. Que Pedro nos ensine, mesmo depois de termos vivido tantas infidelidades nessa sequela Cristo, que Pedro nos ensine a ser fiéis na pobreza, na castidade e na obediência. Hoje queremos viver essa homilia de Paulo VI, que vai falar dessa canonização dos mártires da Uganda. E justamente rezemos pela próxima visita. No mês de julho, o Papa vai visitar tanto a África como o Canadá. Então, rezemos justamente já em preparação por todos esses mártires que derramaram o seu sangue e que podem justamente ser sementes de novos cristãos. O catolicismo penetrou muito devagar na África e em Uganda nós temos justamente esse testemunho de Carlos Luanda e seus companheiros. Este homem era pajem do rei Mwanga e professava a fé cristã. Entretanto, o rei decidiu de forma muito arbitrária terminar a presença cristã no Uganda. E ele matou então, ele próprio matou o pajem cristão usando este sinal como aviso de outros que professavam a fé. Mas sendo chefe dos pajens, Carlos Luanda reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos. Batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e preparou-os para esse final trágico. Nenhum destes jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns até com 13 anos, nenhum deles se afastou de Cristo, mas ao contrário, todos permaneceram fiéis. Carlos Luanda foi o primeiro a ser queimado vivo, dando as chances para que os outros renegassem a sua fé. No entanto, sob torturas brutais, alguns foram queimados vivos, todos foram cruelmente executados. Os 22 mártires de Uganda, beatificados em 1920, e justamente Carlos Luanda foi decretado o padroeiro da juventude africana. Então rezemos por esse continente, rezemos pela evangelização na África, rezemos pela nossa casa em Moçambique e rezemos por essa próxima visita do Papa na África. Paulo VI diz, na realidade, a África, orvalhada pelo sangue dos mártires, os primeiros desta nova era, e queira Deus que sejam os últimos, tão grande e precioso é o seu holocausto, a África agora sim renasce livre e independente. Que o sangue dos mártires seja sementes de novos cristãos. E hoje não perca a 8ª noite da nossa grande novena de Pentecostes sobre os carismas do Espírito Santo, e é de Belém, do nosso seminário, que vamos ter essa exortação e esse momento de oração muito forte. Não perca, una-se a nós nessa noite. Esperamos para juntos espalharmos essa corrente de graças que é o batismo do Espírito.